Você já percebeu quantos botões o seu carro tem menos, e como alguns parecem estar ali só para confundir? Pois é, o que quase ninguém imagina é que, atrás de certos botões, existem funções capazes de alterar completamente o comportamento do veículo, e às vezes, até colocar o motorista em perigo. E o mais curioso, esses mesmos botões foram criados com boas intenções. Cada um deles nasceu para resolver um problema menos estabilidade, conforto, economia ou segurança. Mas, quando usados da forma errada, se transformam em armadilhas silenciosas. Parece exagero, mas não é. Há motoristas que já queimaram módulos eletrônicos, travaram freios, desligaram sistemas de segurança e até perderam o controle do carro por causa de um simples toque. E tudo isso acontece porque a maioria de nós nunca aprendeu o que cada botão realmente faz. A gente aperta, a luz acende, o carro muda de comportamento. E pronto, fica por isso mesmo. Só que nem sempre ficar por isso mesmo é inofensivo. Por trás de cada símbolo no painel, existe um comando que conversa diretamente com o cérebro eletrônico do carro. E quando esse cérebro recebe um sinal errado, menos mesmo que por acidente, o resultado pode ser desastroso. Alguns desses botões parecem inofensivos, mas interferem na tração, na frenagem, na mistura do combustível, na temperatura do motor, ou até na ativação do airbag. E o pior é que, muitas vezes, você só descobre o problema quando já é tarde demais. Hoje, você vai entender o que realmente acontece quando aperta esses comandos. Vamos falar de 7 botões que todo motorista já viu, mas que nunca deveriam ser apertados sem saber o que fazem. Cada um deles esconde um segredo, menos alguns perigosos, outros curiosamente úteis, mas todos com algo em comum: o risco invisível de quem confia demais na tecnologia. E um aviso: o último botão da lista é simplesmente de deixar o queixo cair. Ele foi projetado com uma ideia tão ousada que acabou sendo banido em alguns carros modernos. Só quem realmente entende de mecânica sabe o porquê. E quando você descobrir, vai começar a olhar o painel do seu carro com outros olhos. Então se acomoda no banco, segura o volante da curiosidade e se prepara menos, porque o que você vai ouvir agora pode salvar o seu carro. E talvez até o seu bolso. Agora, antes da gente mergulhar nesses 7 botões que podem mudar o comportamento do seu carro e até colocar você em risco, deixa eu te pedir uma coisa simples, mas que faz toda a diferença para continuar esse tipo de conteúdo aqui no canal. Se você gosta de entender o porquê das coisas, se é do tipo que não aceita apenas aperta aqui e pronto, mas quer saber o que realmente acontece dentro do carro quando você faz isso, então esse canal foi feito para você. Aqui a gente fala de carro com verdade, com emoção, com o olhar de quem ama dirigir, e não apenas de quem enxerga o carro como meio de transporte. Então já deixa o seu like agora, porque é ele que mostra para o YouTube que esse conteúdo tem valor, e ajuda a entregar esse vídeo para outros motoristas, que assim como você querem aprender a cuidar melhor do próprio carro. Pode parecer um clique simples, mas ele mantém viva essa comunidade de apaixonados por motores, engrenagens e boas histórias sobre o mundo automotivo. E me conta aqui nos comentários, você já apertou algum botão no carro sem saber para que servia? Pode ser aquele com símbolo esquisito, o botão que acende uma luz no painel, ou até aquele que o vendedor nunca soube explicar direito. Tenho certeza que muita gente vai se identificar com a sua resposta menos, e pode até aprender algo novo com ela. E se você chegou até aqui e sentiu que esse tipo de vídeo te faz enxergar o carro de outro jeito, se inscreve no canal agora mesmo, porque aqui você vai descobrir segredos, curiosidades e verdades que muita gente prefere esconder, e vai aprender a entender o seu carro de dentro para fora. O conhecimento é o que separa o motorista comum daquele que domina o volante. Agora sim, prepara o cinto, ajusta o banco e presta atenção, porque o primeiro botão da nossa lista parece inofensivo, mas quando você descobrir o que ele realmente faz, vai pensar 2 vezes antes de apertar de novo. Se existe um botão que muita gente aperta sem pensar 2 vezes, é o do controle de tração, menos aquele com o símbolo de um carrinho derrapando. Ele parece inofensivo, quase um desenho de alerta genérico, mas o que poucos sabem é que esse pequeno comando é o guardião silencioso da estabilidade do seu carro. E desligá-lo, sem saber o que está fazendo, pode ser o primeiro passo para perder o controle na hora que você mais precisa dele. O sistema de tração, também chamado de TCS, ou ESP, foi criado para fazer uma coisa simples e genial: evitar que as rodas do carro girem em falso quando o piso está escorregadio. Ele usa sensores espalhados por todo o veículo, calcula a aderência em tempo real, e quando percebe que uma roda está patinando, reduz automaticamente a força do motor, ou aciona os freios, para manter o carro firme. Ou seja, é como se você tivesse um copiloto invisível, corrigindo discretamente seus erros, antes que se tornem acidentes.
Mas o problema começa quando o motorista, sem entender o que esse botão faz, o desativa. Muitos fazem isso porque ouviram que melhora o desempenho, ou porque o carro ficou pesado demais, na lama, em alguns casos, e é verdade, mas só em condições específicas, como terrenos off-road, areia fofa ou lama profunda. No asfalto comum, desligar o controle de tração é como tirar o cinto de segurança do carro sem perceber. Um pequeno deslize no acelerador pode fazer o veículo escapar, e quando isso acontece, não há tempo de reação. Há relatos de motoristas que, ao tentarem brincar com o carro em curvas, desligaram o sistema e acabaram rodando sem entender o motivo. Outros só descobriram que o botão existia depois que uma luz misteriosa acendeu no painel, e o carro começou a se comportar de forma estranha. O perigo é que, em muitos modelos, o sistema permanece desativado até o próximo acionamento da ignição. Ou seja, o carro pode ficar dias rodando sem controle eletrônico de tração, e o motorista nem percebe. Esse botão é o tipo de armadilha moderna que ensina uma lição antiga. Tecnologia ajuda, mas só se for usada com consciência. O controle de tração está ali para te salvar em frações de segundo, em situações que nem o reflexo humano alcança. É a diferença entre corrigir um leve escorregão e perder o carro por completo numa pista molhada. Agora, se o primeiro botão protege você de perder o controle, o segundo pode colocar o carro inteiro numa condição de vulnerabilidade silenciosa. É um daqueles comandos que muita gente usa no calor do dia, achando que está melhorando o conforto mas, na prática, pode estar reduzindo a sua segurança e a qualidade do ar dentro do carro. E é aí que entra o segundo botão da nossa lista, um dos mais usados, e, ao mesmo tempo, um dos mais mal compreendidos pelos motoristas modernos. Mas antes de chegar nele, vale a pena prestar atenção no que vem depois. Porque o terceiro botão dessa lista é o mais traiçoeiro de todos. O tipo de função que parece ajudar o motorista, mas esconde um risco que até os mecânicos mais experientes já caíram. Poucos botões são tão subestimados e, ao mesmo tempo, tão mal utilizados quanto o da recirculação do ar. Ele parece simples, um símbolo com uma setinha girando dentro do carro. Muita gente aperta achando que está melhorando o ar ou economizando o ar-condicionado. Mas o que quase ninguém sabe é que esse botão, se usado da maneira errada, pode transformar o interior do veículo num verdadeiro laboratório de bactérias, com ar viciado e riscos invisíveis para a saúde. O sistema de recirculação foi criado para isolar o ambiente interno do carro em situações específicas, como quando você está passando por uma estrada de terra, no meio de fumaça, ou atrás de um caminhão soltando fuligem. Nesses casos, ele fecha as entradas externas e faz o ar circular apenas dentro da cabine, protegendo o motorista e os passageiros. Até aí, tudo certo. O problema é quando esse botão fica acionado o tempo todo. Ao recircular o ar, por longos períodos, o sistema impede que o oxigênio fresco entre. E o que isso significa na prática? O ar interno vai ficando cada vez mais úmido, pesado e pobre em oxigênio. Com o tempo, o motorista começa a sentir sono, perda de atenção e até dores de cabeça, sintomas que muitos atribuem ao cansaço, mas que vêm, na verdade, da falta de renovação do ar. E tem mais. Essa umidade presa dentro da cabine favorece a proliferação de fungos e bactérias no sistema de ventilação, especialmente no evaporador do ar-condicionado. É daí que vem aquele cheiro de mofo que aparece do nada e que muita gente tenta resolver com aromatizante, quando o problema é muito mais profundo. O ideal é usar a recirculação só em momentos pontuais e depois desligar. Deixar o sistema em modo de entrada externa garante que o ar fresco entre constantemente e evita danos ao sistema de ar-condicionado, que acaba sobrecarregado quando o ar interno está saturado. Esse botão é o típico exemplo de como o conforto pode virar inimigo silencioso. A gente ativa achando que está se protegendo, mas na verdade está aprisionando o próprio ar que respira. É um lembrete de que mesmo dentro do carro, o ambiente precisa de equilíbrio. Mas se esse segundo botão mexe com algo essencial, o ar que respiramos, o próximo interfere diretamente na segurança. É um dos botões mais polêmicos entre motoristas, e o motivo é simples. Ele decide o momento exato em que a sua proteção entra em ação. E é justamente por isso que o terceiro botão é o mais delicado de todos. Um comando que carrega o poder de salvar, ou comprometer completamente a sua segurança e a dos passageiros. Entre todos os botões que o motorista pode apertar dentro de um carro, poucos carregam tanta responsabilidade quanto este. O botão do airbag do passageiro. Ele geralmente passa despercebido, escondido ali no canto do painel, perto do porta-luves ou no console lateral. Mas o que ele controla é algo que pode decidir, literalmente, entre a vida e a morte.
O airbag foi uma das maiores revoluções da história automotiva. Ele age em milésimos de segundo, como um escudo invisível que se abre para proteger o corpo de um impacto. Só que, em alguns carros, principalmente os mais antigos ou de categorias específicas, existe a opção de desligar o airbag do passageiro manualmente, e é aí que mora o perigo. Esse botão foi criado com uma função nobre: permitir o transporte de cadeirinhas infantis no banco dianteiro. Em alguns modelos, principalmente os com espaço traseiro reduzido, desativar o airbag evita que ele se abra com força sobre o bebê em caso de colisão. Mas o problema é que muitos motoristas acabam deixando essa função desligada por descuido e nem percebem que estão rodando sem a proteção que pode salvar uma vida. O pior é que, em boa parte dos veículos, o painel não dá um alerta claro quando o airbag do passageiro está desativado. Às vezes é só uma luz discreta, que se apaga depois de alguns segundos. A sensação é de que está tudo certo. Mas, na prática, você está com metade do seu sistema de segurança inativo. Agora imagine uma colisão em alta velocidade com o passageiro ao seu lado. O airbag não dispara, o cinto segura o corpo, mas o impacto frontal é direto. Um detalhe tão pequeno, um simples botão, pode fazer toda a diferença entre um susto e uma tragédia. Há também quem aperte o botão por engano, confundindo-o com controles de assistência ou iluminação. E o mais assustador é que, em muitos carros, ele não volta automaticamente ao modo ligado quando o veículo é reiniciado. Fica ali, desativado, até alguém lembrar de conferir. É o tipo de erro que não dá segunda chance. Esse botão é o exemplo perfeito do paradoxo moderno. Quanto mais tecnologia colocamos nos carros, mais responsabilidade cai sobre o motorista. A segurança virou algo que precisa ser entendido, e não apenas acionado. O airbag é o escudo invisível que protege, mas só se você permitir que ele exista. Agora, se até aqui falamos de botões que interferem no controle e na segurança do veículo, o próximo mexe diretamente no comportamento do motor e nas suas finanças também. É aquele botão que promete economia, mas, usado de forma errada, pode estar gastando mais combustível do que você imagina. E o mais curioso, enquanto muita gente acredita que ele é um aliado, os mecânicos sabem que a longo prazo ele pode causar exatamente o efeito contrário. Mas o motivo disso é algo que pouca gente entende, e você vai descobrir agora, no quarto botão da nossa lista. Sabe aquele botão que faz o motor desligar sozinho quando o carro para no semáforo? Ele parece uma invenção moderna, inteligente e sustentável, e de fato, é vendido como uma das grandes inovações dos últimos anos. Mas o que muita gente não sabe é que o famoso sistema Start-Stop automático pode, em certas situações, causar mais prejuízo do que economia. E o motivo é simples: o motor do carro não foi feito para dormir e acordar tantas vezes assim. A função nasceu de uma boa intenção. Em grandes cidades com um trânsito cada vez mais travado, o sistema desliga o motor quando o carro está parado e o religa assim que você pisa na embreagem ou solta o freio. A ideia é reduzir o consumo de combustível e as emissões de poluentes. Na teoria, funciona, mas na prática, o que os motoristas começaram a perceber, e os mecânicos confirmaram, é que essa constante sequência de liga e desliga tem um custo alto: o desgaste prematuro de componentes que nunca foram projetados para isso. O motor de arranque, por exemplo, é um dos mais afetados. Em carros sem o sistema, ele é acionado poucas vezes por dia. Já nos veículos com start-stop, ele entra em ação dezenas, às vezes centenas de vezes no mesmo percurso. Isso significa mais calor, mais atrito e menos vida útil. Além disso, o sistema exige baterias especiais mais caras e sensíveis. Elas têm maior capacidade de descarga e precisam ser substituídas com mais frequência, principalmente se o carro roda em trajetos curtos, onde o alternador não tem tempo de recarregar totalmente. E aqui vem o detalhe que quase ninguém comenta: o start-stop pode sim falhar. Em dias muito quentes, ou muito frios, ou quando o carro está exigindo muita energia do sistema elétrico, ar-condicionado, faróis, som, sensores, etc., o motor pode demorar para religar. Imagine isso acontecendo num cruzamento, ou durante uma ultrapassagem curta. O carro hesita, o motor apaga e o risco se multiplica em segundos. Há motoristas que desativam o sistema sempre que entram no carro, e outros que nem sabem que podem desligar manualmente. O botão Start-Stop Off, presente em muitos painéis, é o pequeno herói que devolve o controle ao motorista. Mas como tudo no mundo automotivo, o equilíbrio é a chave. Se usado corretamente, o sistema ajuda o meio ambiente. Se usado de forma descuidada, ele se torna o vilão invisível do consumo e da durabilidade do carro. E aqui está o ponto mais curioso: muitas montadoras começaram a desativar o Start-Stop de fábrica em mercados como o brasileiro,
justamente por causa do tipo de combustível, do clima e do perfil de uso. Em outras palavras, nem os engenheiros confiam 100% nessa tecnologia fora do laboratório. Mas se o quarto botão mexe com o coração do carro, o motor o próximo interfere diretamente na sua visão e percepção da estrada. É um daqueles botões que parece inofensivo, mas que pode colocar sua segurança em risco em segundos se for acionado na hora errada. E se você acha que até agora já viu perigo bastante, espere só até chegar ao último botão, porque ele é o mais imprevisível de todos e o que já fez muitos motoristas se arrependerem amargamente de apertar. Você já reparou naquele botão com 3 setinhas onduladas, apontando para cima, geralmente no centro do painel? Ele parece inofensivo, um simples comando para limpar o vidro traseiro em dias frios ou chuvosos. Mas o que quase ninguém sabe é que o desembaçador, se usado da forma errada, pode se transformar em um dos maiores vilões silenciosos do sistema elétrico do carro. O desembaçador traseiro é basicamente uma resistência elétrica, semelhante à de um chuveiro, só que bem mais discreta. Aquelas linhas finas que você vê no vidro não estão ali por estética. São fios condutores que aquecem quando a corrente passa, evaporando a umidade acumulada. O problema é que, ao contrário do que muitos motoristas pensam, esse sistema consome uma quantidade considerável de energia, e em carros com alternadores pequenos ou baterias mais antigas, isso pode gerar uma sobrecarga quase invisível. Quando o botão do desembaçador é acionado, ele exige potência imediata da bateria e do alternador. Se nesse momento o carro estiver com faróis, ar-condicionado, som e limpadores ligados, o sistema elétrico entra no limite. Em veículos mais novos, a central eletrônica costuma compensar automaticamente. Mas nos carros mais antigos, o resultado pode ser catastrófico. Queda de tensão, falhas em sensores, luzes piscando no painel, em alguns casos, até o motor morrendo inesperadamente. Há também outro detalhe que quase ninguém comenta. Deixar o desembaçador ligado por muito tempo pode danificar o vidro traseiro. O aquecimento contínuo dilata o vidro de forma desigual, enfraquecendo a colagem e provocando pequenas fissuras que se agravam com o tempo. E piora relatos de curtos-circuitos provocados por resistência quebrada ou mau contato, especialmente em carros com instalação elétrica adaptada ou mal revisada. O uso correto desse botão é simples. Acione apenas quando necessário e desligue assim que o vidro estiver limpo. Mas o que acontece na prática é o oposto. Muitos motoristas apertam o botão e esquecem, deixando o sistema ligado por longos trajetos, sem perceber que estão fritando lentamente o próprio sistema elétrico. E tem mais em alguns modelos. O desembaçador traseiro também ativa automaticamente os espelhos retrovisores aquecidos. Isso significa ainda mais consumo de energia e mais risco de sobreaquecimento se o sistema não for bem projetado. Ou seja, aquele botão que parece tão simples pode ser o responsável por drenar a bateria, queimar fusíveis ou até reduzir a vida útil de componentes sensíveis da parte elétrica do carro. Mas calma, porque o próximo botão leva esse risco a outro nível. Enquanto o desembaçador pode comprometer o sistema elétrico, o botão seguinte atua diretamente no comportamento mecânico do carro, alterando a força, o torque e até o modo como o motor responde à sua pisada no acelerador. É um recurso que muitos motoristas ativam por curiosidade, achando que estão melhorando o desempenho, mas que na verdade pode estar forçando o carro de forma perigosa. E acredite, você vai querer entender isso antes de descobrir o último botão, porque ele é o mais surpreendente de todos, o tipo de comando que parece inofensivo, mas que pode transformar qualquer viagem em um verdadeiro pesadelo. Esse é, sem dúvida, um dos botões mais tentadores de qualquer carro moderno. Basta ver a palavra Sport acesa no painel para sentir aquela expectativa de que o carro vai responder com mais força e rapidez. Mas o que muita gente não imagina é que o modo Sport, ou modo de potência, em alguns modelos muda muito mais do que o comportamento do motor. Ele altera profundamente o funcionamento do carro. Ao ativar o botão, a central eletrônica muda o mapa de injeção. O acelerador fica mais sensível, as marchas sobem até rotações mais altas e, em alguns modelos, até o som do escape ganha um tom mais encorpado. É como se o carro adotasse um comportamento mais agressivo e esportivo. Só que isso tem consequências. O modo Sport não foi projetado para uso constante. Ele existe para momentos específicos, como ultrapassagens, subidas íngremes ou situações que exigem desempenho máximo. Usá-lo o tempo todo faz o carro trabalhar no limite. O consumo aumenta, a temperatura sobe e o desgaste de peças internas como velas, bobinas e câmbio ocorre mais rápido do que o motorista percebe. Não à toa muitos mecânicos chamam esse botão de acelerador disfarçado de luxo.
Ele dá prazer imediato, mas encurta silenciosamente a vida útil do carro. E existe um detalhe importante. Em alguns câmbios automáticos, o modo Sport altera até a pressão do fluido de lubrificação interna, forçando trocas em rotações elevadas. Isso significa maior esforço mecânico e risco de manutenção cara no futuro. O motorista moderno se acostumou à sensação de resposta rápida, ao torque empurrando o corpo e ao ronco mais intenso. Mas os carros antigos entregavam emoção sem precisar de um botão. A conexão entre motorista e máquina era mais direta e crua. Se o modo Sport altera o comportamento do motor, o próximo botão vai além. Ele interfere diretamente no controle do carro sobre o ambiente e não deve ser acionado sem entender exatamente o que faz. Principalmente porque o último botão dessa lista é um dos mais enganosos. Muitos apertaram uma vez e se arrependeram imediatamente. Entre todos os botões do painel, existe um que separa o motorista comum do que realmente entende. O que está pilotando. O controle de tração. Ele parece técnico demais para alguns, desnecessário para outros. Mas o fato é que esse pequeno símbolo, geralmente um carro com duas linhas em zigue-zague, pode ser o limite entre o controle total e o caos absoluto. O sistema de controle de tração foi criado para evitar que as rodas girem em falso quando o carro perde aderência. Em situações de chuva, lama ou pista escorregadia, ele reduz automaticamente a potência do motor e aplica o freio em rodas específicas para manter o carro estável. Mas o que poucos sabem é que desativar esse botão na hora errada pode colocar tudo a perder. Alguns motoristas o desligam, achando que terão mais desempenho ou liberdade, especialmente em pisos de terra ou durante arrancadas. E de fato, em competições e off-road, ele precisa ser desligado para que o motorista controle manualmente o torque e a força. Mas no uso urbano, principalmente em alta velocidade, isso pode transformar o carro em uma fera indomável. Sem o sistema ativo, basta um piso molhado, uma curva mal calculada, ou um buraco invisível para que as rodas percam aderência, e o carro saia de controle rápido demais para qualquer reação. É por isso que tantos acidentes acontecem com carros potentes, mesmo nas mãos de motoristas experientes. O botão de controle de tração não foi feito para limitar o carro. Ele existe para proteger o motorista de si mesmo. Quando o sistema atua, ele corta a força no momento exato em que a física começa a falhar e devolve o equilíbrio antes que o desastre aconteça. Desativá-lo é o mesmo que tapar o ouvido do copiloto que tenta te avisar do perigo. E há outro ponto que quase ninguém comenta. Nos carros modernos, o controle de tração trabalha junto com o controle de estabilidade. Eles são como irmãos siameses, desligar um afeta o outro. E em curvas de alta, principalmente com pista molhada, isso pode transformar o carro em um projétil sem rumo. O botão existe sim, por uma razão, mas ele é feito para momentos controlados, como quando o carro está atolado e as rodas precisam girar livremente para sair do lugar. Fora dessas situações, o botão deve permanecer intocado. Um simples clique pode mudar completamente o destino de uma viagem. E é aqui que chegamos ao ponto máximo do vídeo. Se até agora você percebeu como cada botão pode esconder uma armadilha disfarçada de conveniência, o último que mencionamos, o controle de tração, é o mais simbólico de todos, porque ele mostra o quanto a tecnologia protege, mas também o quanto pode punir quem a subestima. Agora que você entende isso, é hora de pensar. Quantas vezes você já apertou um botão sem saber o que ele realmente fazia? Quantas decisões dentro do seu carro foram tomadas por impulso e quantas poderiam ter custado caro? A verdade é que o conhecimento é o melhor airbag que existe, e é por isso que este canal existe, para te deixar no controle de verdade. Mas antes de seguir para o próximo vídeo, tem algo que você precisa fazer. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com o seu carro, e mais do que isso, com a segurança de quem anda com você. Agora você sabe. Por trás de cada botão, aparentemente inofensivo, existe uma história, uma tecnologia e, às vezes, um perigo disfarçado de praticidade. Mas a verdade é que esse tipo de conhecimento não chega a todo mundo. Tem muita gente que ainda aperta esses botões todos os dias, sem saber o risco que está correndo, e é por isso que o seu engajamento é tão importante. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais motoristas como você. E quando você se inscreve, garante que nunca mais vai ser pego de surpresa por algo que poderia ter sido evitado. Então, se esse vídeo te abriu os olhos, se inscreva agora no canal, porque toda semana trazemos verdades que o mercado não conta e que podem salvar o seu bolso e até a sua segurança. Aperte o like para fortalecer essa mensagem e continuar recebendo vídeos que fazem diferença na vida real de quem dirige todos os dias.
Nos vemos no próximo vídeo. E acredite, o tema de lá vai te fazer olhar para o seu carro de um jeito completamente novo.